Sou uma mulher de 24 anos que mora em Savannah, Geórgia. Meu marido e eu nos mudamos para uma casa nos subúrbios em maio de 2023. Na maior parte do tempo, aproveitamos nosso tempo aqui, apesar de ser muito caro. A única coisa que eu mudaria neste lugar são nossos vizinhos. Moramos na unidade final do quarteirão de residências, então, felizmente, só temos vizinhos de um lado, mas, infelizmente, esses vizinhos não são aqueles que você gostaria de ter. Tudo começou cerca de 2 ou 3 meses após nos mudarmos. Nós os conhecemos, e no começo, eu os achei muito legais e amigáveis, mas com o passar do tempo, as coisas mudaram. Nossa casa cheirava constantemente a maconha, apesar de ser ilegal ainda no estado da Geórgia. Embora irritante, não é algo que iríamos levar às autoridades ou ao proprietário. Bem na época do Natal, estávamos em casa juntando nossas coisas para sair da cidade. Iríamos passar as festas em Augusta, na Geórgia, para ver e estar com a família do meu marido. Era por volta das 21 horas quando, de repente, começamos a ouvir gritos e batidas. Supondo que fosse a TV ou os aparelhos de som que nossos vizinhos tinham, nós os ignoramos. Mas quando isso continuou acontecendo por mais 5 minutos e ouvimos um grito alto e de gelar o sangue, soubemos que algo estava seriamente errado. Meu cachorro, que é um hound grande, estava latindo e rosnando na porta. Até nossos 2 gatos estavam pirando perto das janelas. Meu marido e eu nos entreolhamos, tentando descobrir o que fazer. Meu marido pegou sua pistola e caminhou até a porta, enquanto me instruía a pegar meu telefone e estar pronta para ligar para o 911. Fiz o que me foi dito, enquanto ele se aproximava da porta para olhar pelo olho mágico. Enquanto ele fazia isso, um estalo alto soou, significando um tiro vindo da direção da casa do nosso vizinho. Meu marido e eu imediatamente reunimos nosso cachorro e os 2 gatos e corremos escada acima para o quarto dos fundos, longe de qualquer uma das janelas. Liguei então para a emergência e contei-lhes que nosso vizinho, junto com uma ambulância, estava sendo colocado na traseira de uma ambulância. Os policiais bateram à nossa porta cerca de 20 minutos depois e nos fizeram um monte de perguntas. Meu vizinho era um traficante de drogas local. Ele devia dinheiro a alguém e não podia pagar. Então alguém se vingou. Um cara apareceu na casa dele e bateu na namorada, que foi a gritaria que ouvimos. E logo depois, ele atirou no peito do nosso vizinho. Pela última vez que o vi, ele estava estável e agora está morando com o tio na cidade vizinha, onde constantemente ainda é ameaçado de morte. Chegaram até a pintar a parede do nosso prédio por engano, achando que era o dele. Dizia que iria pagar com a vida se não pagasse quem quer que fosse. Meu marido e eu definitivamente não renovaremos nosso contrato. Obrigado a todos por ouvirem e estejam seguros. Talvez não seja algo tão macabro, mas certamente é algo que me perturba mesmo depois de 9 anos. Tudo começou em 2014, quando eu tinha 14 anos com minha família. Fizemos uma viagem a uma cidade que já havia visitado anos antes. Um lugar bem pequeno, frio, rodeado de vegetação que fazia você se sentir dentro de uma história. Porém, daquela vez o visitamos por um motivo um tanto triste. Fomos visitar um amigo do meu pai que estava muito doente. Ficaríamos com ele cerca de 1 mês lá na casa dele, já que era um lugar enorme e com muitos cômodos que, por algum motivo, eu não explorei. Acho que já não estava em idade de brincar. Nos primeiros dias na rua fiz vários amigos e amigas com quem passei a maior parte do tempo. Descíamos ao parque da cidade ou subíamos as montanhas em busca de mangueiras. Um dos meninos, Juan, era o mais retraído do grupo, muito sério, quieto e com um jeito de olhar para mim que às vezes me incomodava. Às vezes, ele apenas me olhava atentamente, quase sem piscar. Os outros me disseram que era só ele que era o estranho do grupo, e eu tentei não prestar muita atenção nesses comportamentos. Porém, na 3ª semana de nossa estadia na cidade, Juan me convidou para almoçar em sua casa. Com algum nervosismo, aceitei e o que aconteceu? Não sei como reagir, seja com surpresa, terror ou fascínio. A casa de Juan ficava a apenas 2 quarteirões do parque, onde eu passava um tempo com todas as outras crianças.
Não ficava longe da casa do amigo do meu pai. Pedi licença e me deixaram ir. E quando cheguei, o João já estava me esperando. De dentro da casa vinha um cheiro muito forte de torresmo. A mãe do Juan era muito simpática comigo, muito atenciosa. E lá na casa, o Juan era um menino completamente diferente. Ele estava mais sorridente, falava bastante e era bem engraçado. Perto de onde eu estava havia uma sala onde notei que havia alguém que não saiu de lá. A porta estava aberta quando estávamos nos preparando para comer. Juan entrou e saiu com alguém em cadeira de rodas, uma senhora bastante idosa que ele apresentou como sua avó. Cumprimentei a senhora, mas ela não me respondeu. Seus olhos começaram a lacrimejar silenciosamente. Pensei que talvez ela não enxergasse bem ou não falasse, e fiquei triste pensando que seria melhor se eu comesse em silêncio, sem insistir em cumprimentá-la. A senhora não tirou os olhos de mim enquanto comíamos. Achei que ela estava incomodada com a presença de alguém estranho. Quando finalmente terminamos, a senhora fez um sinal para Juan. Ele se aproximou e disse algo no ouvido dela. Juan entrou na sala de onde saiu com um álbum de fotos. A senhora, com um gesto, me pediu para ficar ao lado dela. Ela mal conseguia falar. Ela começou a me mostrar as fotos, descrevendo quem eram os que apareciam ali. Sua família, sua mãe, seus irmãos e irmãs. Tudo parecia normal até chegarmos àquela foto. A foto de uma jovem idêntica a mim. Quero que você me entenda. Ela não era uma garota parecida. Não éramos como irmãs. A pessoa que estava lá era eu. A velha foi me mostrando mais fotos e eu fui reconhecendo todas as fases da minha vida, desde o bebê até a adolescência. Pareciam fotos minhas que eu nunca tinha visto, embora fossem obviamente muito antigas. Não consegui falar, não encontrei palavras para perguntar do que se tratava. Até que a senhora me disse quem era a garota das fotos. Aqui eu pensei que não poderia ficar pior. Ela me contou que aquela menina, a jovem das fotos, era sua irmã mais nova que morreu quando tinha apenas 15 anos. Uma noite, uma tempestade atacou violentamente aquela cidade. Eles moravam na periferia, bem perto do leito do rio. O vento soprou com tanta força que arrancou o telhado da casinha onde moravam, e ela e seus irmãozinhos tiveram que sair de lá para se refugiar na casa de um vizinho. Entre raios, tempestade e caos, todos saíram correndo de casa. Todos exceto aquela jovem que, infelizmente, ficou presa sob uma pesada viga de madeira que caiu do teto. Quando os outros irmãos perceberam que ela estava desaparecida, a subida do rio atingiu a casa, levando-a completamente embora. Todos correram para procurá-la. Procuraram por horas, dias, semanas. Em seus corações, eles mantinham a esperança de que de alguma forma sua irmã tivesse sobrevivido. Essa esperança acabou quando a polícia informou que havia encontrado um corpo preso nos escombros, a vários quilômetros de distância, entre toda a destruição que o rio havia levado. O corpo estava irreconhecível, mas as roupas deixavam saber que era ela, a irmã mais nova. A senhora me disse que não pôde ver a irmã. Não deixaram. O caixão em que ela foi enterrada foi completamente lacrado para que ninguém pudesse vê-la. Assim, contando-me com lágrimas nos olhos, de repente mudou a maneira como falava comigo. Ela me disse que estava feliz em me ver novamente, que estava feliz por eu ter conseguido voltar para a cidade. Ela segurou minha mão com força e pediu desculpas por ter fugido, por me deixar para trás. Não me emocionei, fiquei muito perturbada com a história, com as fotos. Eu existi antes, em uma vida passada? Teria morrido ali naquela cidade onde sempre me senti em casa, ou foi tudo uma piada macabra? Eu não poderia ficar mais, eu precisava sair de lá. Eu me despedi e a senhora ficou ali, sorrindo enquanto me observava sair. Foi muito difícil para mim dormir nas noites seguintes. Eu não queria sair para brincar naquela semana. Só queria voltar para minha casa. Esquecer o que tinha acontecido. Esquecer que existia a possibilidade de que já tinha vivido antes. No dia em que saímos da cidade, Juan estava no parque com os meninos. Despedi-me com um grito ao longe do carro. Saímos com a promessa de voltar, mas isso nunca aconteceu. A violência acabou isolando aquela cidade de onde muitos fugiram, inclusive Juan. Eu sabia disso porque, na faculdade, conhecia um daqueles garotos da cidade que ainda se lembrava de mim. Ele me contou como homens armados mataram policiais civis e levaram crianças. Juan e sua mãe foram dos primeiros a deixar a cidade.
e nada mais se ouviu deles. Às vezes penso em voltar. Talvez a senhora não exista mais. Mas o que ainda está lá, eu sei. É aquele túmulo da irmã dela. Há algum tempo venho pensando em enviar esta história. Não sei se é boa o suficiente, mas, honestamente, é o momento mais assustador da minha vida. Então, aqui vai. Eu moro na Polônia em um estúdio. Meu bairro é bastante seguro. Estou aqui há quase 4 anos e apenas 1 ou 2 coisas ruins aconteceram. Provavelmente, ajuda o fato de eu ter a polícia municipal literalmente lá embaixo. Isso aconteceu no início de 2023. Eu estava me preparando para dormir. Eu me certifiquei de que minha porta estava trancada. Sou meio paranoica com isso, então verifiquei provavelmente umas 3 vezes só para ter certeza. Essa noite, em particular, não coloquei a chave na fechadura. Eu tenho um gato. Isso será importante mais tarde na história. Fui dormir com protetores de ouvido porque não consigo dormir sem eles. Era 1 ou 2 da manhã quando acordei. Então, vejo meus 2 vizinhos parados ao lado da minha cama. Cara, eu surtei e gritei, porque como diabos eles poderiam entrar no meu apartamento? Fora que eles estavam parados de uma forma perturbadora ao lado da minha cama. Foi aí que a senhora contou que, quando voltava do trabalho, viu meu gato na minha escada e percebeu que minha porta estava ligeiramente aberta. Ela estava com medo de entrar sozinha, então subiu e pediu ao marido que entrasse com ela. Aqui está a parte assustadora. Eu sabia que tranquei a porta. Eu simplesmente sabia disso. Não havia sinais de roubo. Então, como alguém entrou? Nada estava roubado. Eu estava com meu laptop em cima da mesa e ele ainda estava lá. Liguei imediatamente para o meu senhorio e ele me disse para chamar a polícia, então eu fiz. Eles entraram e verificaram tudo. A única outra maneira possível de entrar era pela varanda. Mas eu moro em um 2º andar, e da varanda do 1º andar, você precisaria de uma escada para chegar ao meu. A polícia me disse que eu era sonâmbula, mas quando guardei as chaves, coloquei-as em um local bem específico, e elas ainda estavam lá, exatamente onde as coloquei. Eu sei que não estava sonâmbula, e eu sei que tranquei a porta. No dia seguinte, eu tinha conversado com a esposa do meu senhorio. Ela estava tão despreocupada que me fez chorar de raiva. Fiquei com tanto medo naquela noite que não dormi e tive que tirar um dia de folga do trabalho porque não queria sair do apartamento caso o potencial intruso voltasse e matasse a mim e ao meu gato. Uma outra senhora, vizinha próxima, então me conta que ela também teve uma experiência semelhante. Ela estava lendo quando o cachorro do vizinho entrou pela porta, e aqui está a parte que me fez perder o controle. Ela disse que às vezes a porta salta nas dobradiças e se abre sozinha. Como? Quero dizer, isso pode realmente acontecer? E se sim, por que não fui informada sobre isso quando me mudei? Eu não acredito nisso, honestamente, mas fiz com que verificassem a porta alguns dias depois e eles disseram que estava tudo bem. Porém, eles nem mudaram as fechaduras, mas eu pago um aluguel muito baixo. Então acho que esse é o preço. Até hoje não tenho ideia do que aconteceu e nem quero saber. Você realmente acha que está seguro em sua própria casa até que algo assim aconteça? Agora sempre me certifico de colocar as chaves na fechadura e até de colocar um banquinho encostado na porta. Espero que nada assim aconteça novamente, principalmente acordar com meus vizinhos parados na beira da minha cama em plena madrugada. Nunca esquecerei isso. Então sim, essa é a minha história estranha e assustadora. Também tenho uma mensagem para quem estiver ouvindo. Certifique-se de estar seguro em sua própria casa, mesmo que isso signifique verificar as portas e janelas dezenas de vezes. Perder essa sensação de segurança realmente deixa você desesperado e com medo como nunca sentiu antes. Fiquem seguros todos.